tá? A gente tem, eu queria trazer para vocês também um breve histórico dos momentos históricos que nós tivemos no mundo. Já que nós estamos falando de um dia internacional, é interessante a gente saber o que a pessoa com deficiência passou em todos os momentos históricos. Então, por exemplo, prometo que eu vou ser rápido, né? Só para vocês entenderem. Na Grécia e na Roma antiga, as crianças com deficiência eram abandonadas em esgoto. Nos esgotos das civilizações ali, elas eram abandonadas para morrerem, porque eram consideradas crianças sem alma. Não tinham alma por causa da deficiência. Esse era o entendimento daquela sociedade. Depois do século III até mais ou menos a Idade Média, as pessoas com deficiência continuaram a ser perseguidas. Eram tidas como hereges. Até ali por volta também da Reforma Protestante, para a gente datar os momentos, tinha uma parte da sociedade que considerava, por exemplo, pessoas com deficiência intelectual ou mental como se fossem demônios e que eram dignas de castigo para serem purificadas. Olha o absurdo! As pessoas com deficiência passaram por isso. E depois teve a Revolução, o contexto da Revolução Industrial, que ali teve o surgimento do capitalismo. Essas pessoas já não eram mais exterminadas, mas elas eram excluídas, eram tidas como improdutivas, como um peso social. Até porque as pessoas começaram a sair dos feudos e ali, né, a fazer ali cidades ao redor das fábricas, e as fábricas não tinham preparo. Muitas pessoas eram mutiladas, muitas pessoas morriam por causa de ventilação ou ficavam com sérios problemas, e pessoas com deficiência não tinham assistência. Inclusive ali é um dos surgimentos mais importante, o marco das políticas sociais, né? Um momento histórico onde as políticas sociais surgem. E aí até o século XIX, do século XVIII ao século XIX, as pessoas elas ainda eram isoladas socialmente, elas ficavam em abrigos, em conventos, em albergues. Surge o primeiro hospital psiquiátrico na Europa, mas ainda sem atendimento especializado ou educacional. Surgem ali também as primeiras escolas especializadas para cegos, para surdos. E, então, assim, isso foi avançando até o século XX, onde tivemos ali o avanço científico, e essas pessoas começaram a ser consideradas dignas de direitos e deveres, mas de uma maneira muito leve ainda, né? Falando também, uma coisa importante para a gente entender esse histórico nesse dia de hoje, das tribos. Algumas tribos, como a Tupinambá, era uma atitude positiva que ela cuidava das pessoas que se acidentavam ou que se feriam pelo tempo que fosse necessário, ou até pela vida toda, né? Que é o povo Tupinambá. Os Semangs, que é uma tribo da Malásia, eles consideravam que as pessoas com deficiência eram dignas de darem conselhos. Essas pessoas eram procuradas para darem conselhos e até resolver partilhas, resolver conflitos, né? Tem os Axantes também, que é uma tribo da África, achavam que as crianças tinham que ser preparadas para arautos do rei. Então, assim, por mais que hoje a gente acharia isso um absurdo também, mas para aquela época e para aquele contexto, eram até que atitudes positivas, né? Só que também tinham as tribos com atitudes bem negativas. Por exemplo, os Sirionos, que é uma tribo da Bolívia, eles abandonavam as crianças na selva para morrerem, né? Os astecas ridicularizavam as pessoas com deficiência e colocavam elas em jaulas, como se fosse uma espécie de jardim zoológico, para que elas fossem observadas como bichos. Olha só. Então,
isso é um pouco do sofrimento que passou, né, a pessoa com deficiência ao longo da história. E então, assim, a gente teve na história mais recente, já falando do século XX, depois das guerras ali, os heróis de guerras voltando mutilados, voltando cegos, surdos. Esses caras, eles iam para a guerra e voltavam sendo pessoa com deficiência. E ali a sociedade começou a olhar de forma diferente para as pessoas com deficiência também. E dali foi uma construção que foi evoluindo, né? Por exemplo, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde a ONU afirma que todos os seres humanos nascem livres, iguais em direitos e dignidade. Então, dali já começa um pensamento que também vai beneficiar as pessoas com deficiência. E ali, em 1981, a ONU declara o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Em 1982, tem um movimento pelos direitos da pessoa com deficiência que reivindica o Dia Nacional de Luta aqui no Brasil. Isso é um movimento que aconteceu aqui no Brasil, que o Dia Nacional de Luta é o dia 21 de setembro, que é uma data muito importante também. Aí, de 83 a 92, a ONU decreta a década da pessoa com deficiência. E já em 1992, finalizando esses trabalhos da década, com os relatórios, né, com todos os efeitos causados, porque a ONU incentivou que países criassem políticas públicas que incentivassem a inclusão e a acessibilidade. Em 92 ela institui o dia 13 de dezembro como sendo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Depois, em 94, nós temos a Declaração de Salamanca, um marco importante para o avanço da educação inclusiva. E aí, a gente tem em 99 aqui no Brasil, por exemplo, deixa eu ver aqui, 99, está aqui, ó. A gente tem o decreto 3.298, que regulamenta a lei 7.853 de 89, e esse decreto, ele institui a Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência. Depois nós temos, em 2000, as leis 10.048, que trata sobre o atendimento prioritário, a lei 10.098 sobre a acessibilidade, e em 2004, o decreto 5.296, que regulamenta essa lei, a aplicação da lei da acessibilidade. Então, são avanços importantes que aconteceram nesse período que nós estávamos ali já num período de segregação / integração. Porque a história, ela vem, né, do extermínio, da exclusão, da segregação, né, nos institutos especializados, nas escolas especializadas, nos albergues, passa pela integração, que é onde a pessoa com deficiência, ela é jogada dentro do sistema, mas ela tem que dar conta de fazer acontecer, de conseguir acompanhar, e ali a gente já começa a ter um movimento mais de inclusão. Então, em 2006, a gente tem a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada pela ONU, que é o quê? É a adoção de um tratado que foi feito por cabeças também, né, pensantes de pessoas com deficiência. E aí, depois disso, em 2006, em 2007, nós tivemos os países signatários fazendo as assinaturas. O Brasil fez a assinatura, que foi a Convenção de Nova York. Em 2008, tivemos o Decreto Legislativo 186, que ratificou essa convenção. E em 2009, tivemos a promulgação, através de um decreto presidencial, 9.649, que tornou a convenção como efeito de lei dentro do território brasileiro. Então, assim, isso foi um baita de um avanço, né? E ali preparou o caminho para que em 2015, então, a gente sancionasse a Lei 13.146, de 6 de julho, que é
a Lei Brasileira de Inclusão ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse estatuto, ele contempla tudo que foi falado na convenção, ele contempla todas as leis anteriores, todas as mudanças de conceituação. Por exemplo, a gente tem ali, antigamente, né, a essa convenção, a pessoa era tratada como portadora de deficiência, e agora então não mais, é pessoa com deficiência. A pessoa vem em primeiro lugar, a dignidade da pessoa vem em primeiro lugar. Porque não tem, né? Até porque não tem como portar a deficiência, né? Como que eu vou sair de casa e deixar minha cegueira na gaveta? Né? Será que eu consigo pendurar, né, no cabide e falar, hoje eu não vou levar minha cegueira? Eu não tenho como fazer isso. E a questão de portador também remete muito a um caráter de doença. E deficiência não é doença.